Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. E nessa semana o destaque vai para o nosso Copom, nosso Comitê de Política Monetária, que decidiu aumentar nossa taxa básica de juros em meio ponto percentual, levando a nossa taxa Selic para 13,75% ao ano. E isso aí veio dentro daquilo que já era esperado pelo mercado. Mas a sinalização no seu comunicado, logo após a reunião, o Copom disse que o ciclo de aperto monetário no Brasil está chegando próximo ao fim. Não descartou, porém, na próxima reunião aí um pequeno ajuste de 0,25 ponto percentual. Mas isso indica que a nossa Selic já está chegando aí perto de um patamar de estabilidade. Isso pode ser sentido muito claramente nos nossos índices de renda fixa. O DI para janeiro de 23, que é os juros futuros, que tenta aí precificar quanto que a nossa Selic vai chegar no final do ano, fechou essa semana praticamente estável, com uma alta de 0,01% a 13,76%. Enquanto isso, a carteira de títulos públicos se beneficiou desse fim do ciclo da alta de juros. A lógica é a seguinte: à medida que a gente se aproxima de uma estabilidade nos juros, isso quer dizer que os próximos títulos que o governo federal vai lançar, eles têm a tendência de vir com uma taxa igual ou pior das que nós temos atualmente. Isso faz com que os títulos que já estão no mercado sejam mais valorizados, principalmente os pré-fixados. O índice Ambima, que mede aí a alta dos pré-fixados, o IRFM, ele veio com uma alta de 0,96%. Já quando a gente fala da carteira geral de títulos públicos, que é medida aí pelo IMA geral, ela veio com uma alta de 0,82% essa semana. Outra boa notícia para a nossa inflação foi o anúncio da Petrobras, que reduziu o preço do diesel em 3,5% essa semana. Isso representa aí uma queda de 20% no preço do diesel nas refinarias. Isso se deve principalmente à queda do preço do barril de petróleo no mercado internacional, que caiu mais uma vez essa semana. Caiu aí quase 8,5% essa semana, encerra com o barril Brent, referência para a Petrobras, cotado aos $94,86. Mesmo aí depois da reunião da OPEP+, que decidiu aí não aumentar a produção mundial de petróleo, os árabes não atenderam aí o pedido do presidente Joe Biden dos Estados Unidos para o aumento da produção, mas por outro lado, os estoques mundiais aumentaram essa semana e também o medo de uma recessão global faz com que o preço do petróleo caia no mercado internacional. O minério de ferro também caiu essa semana, encerra a semana com uma queda de 5,17%, a tonelada cotado aos $111,50. O minério de ferro subiu muito na semana passada devido a estímulos econômicos da China, principalmente no mercado imobiliário, mas essa semana a tensão provocada pela visita de Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara dos Deputados, à província de Taiwan. Lembrando que Taiwan é uma província independente, mas a China considera Taiwan parte do seu território, então existe aí uma disputa política sobre o território de Taiwan. E Nancy Pelosi foi a primeira autoridade americana a visitar a ilha nos últimos 25 anos. Isso causou aí uma forte tensão no início da semana. Ao longo da semana, após a visita dela, as tensões foram se dissipando porque as punições que a China aplicou em Taiwan foram punições brandas, só aí proibindo as exportações de alguns produtos, mas essa tensão elevou muito porque a China começou a fazer exercícios militares próximo ao mar de Taiwan. Então impediu aí a saída de muitas mercadorias, inclusive foi utilizada munição real, com a China bombardeando o mar ali perto da ilha de Taiwan. Isso trouxe uma certa tensão no mercado internacional e prejudicou bastante o preço do minério de ferro essa semana. Outro país que também aumentou sua taxa de juros essa semana foi a Índia. Elevou também meio ponto percentual, a taxa básica de juros lá está em 5,4%, lembrando que a inflação deles está em 6,7% ao ano. Falando agora da Europa, o Reino Unido também decidiu elevar sua taxa básica de juros. Agora a taxa básica de juros lá está em 1,75% ao ano, após mais uma alta aí de 0,5%. E a inflação no Reino Unido está chegando na casa dos 9% no acumulado aí dos últimos 12 meses. E o Banco Central do Reino Unido não descartou aí a possibilidade de uma recessão, que deve durar cerca de 1 ano e meio na Inglaterra. Isso fez com que as bolsas da Europa caíssem forte essa semana. O Stoxx 600 fechou com uma queda de 2,8%.
Mas porém uma boa notícia que veio da Europa é que a Ucrânia exportou essa semana, na segunda-feira, sua primeira carga de grãos desde o início da guerra com a Rússia. Mesmo com a queda das commodities no mercado internacional e a nossa produção industrial vindo mais uma vez em queda, registrou uma queda de 0,4% no mês passado, o nosso Ibovespa essa semana teve um bom desempenho, teve uma alta de 3,17%. Isso se deve principalmente à expectativa de que o nosso ciclo de alta de juros está chegando ao fim. Isso favoreceu principalmente as empresas de varejo. Com os juros mais estáveis, a possibilidade de que essas empresas consigam vender mais impulsionou nossa bolsa de valores. O dólar fechou basicamente estável, caiu aí 0,17% essa semana e encerra cotado aos R$ 5,16. Já nos Estados Unidos, o S&P 500 encerrou a semana com uma alta de 0,8%. O Dow Jones fechou praticamente estável e a Nasdaq teve uma alta mais forte, de 2,14%. Os sinais foram mistos nos Estados Unidos essa semana. O início da semana, a tensão com a China fez com que as bolsas caíssem. Depois a expectativa aí de que os Estados Unidos também possam não ter uma alta de juros tão forte fez com que as bolsas subissem ao longo da semana. Mas ontem, na sexta-feira, o payroll assustou. O índice de emprego do cidadão urbano dos Estados Unidos veio com uma criação de mais de 500 mil vagas, quando o esperado era uma criação aí de apenas 250 mil vagas. Esse payroll muito forte, o emprego muito forte nos Estados Unidos, mostra que o Banco Central norte-americano não vai poder diminuir o seu aperto no ciclo monetário, porque quando o emprego está mais forte, você tem um consumo mais forte e a inflação pode continuar ainda pressionada, mesmo com os dados do PIB decepcionando nos Estados Unidos. Então isso pode fazer com que o Fed tenha que elevar ainda mais a sua taxa de juros, tanto que os economistas já começaram a cogitar que na próxima reunião, que acontece ali no final de setembro, a gente possa ter novamente uma alta de 0,75 ponto percentual. Após a reunião cogitava-se aí uma alta só de 0,5%, e isso pode levar os Estados Unidos a uma recessão, que pode aí impactar todo o mercado financeiro global. Para a semana que vem, nós temos a divulgação dos dados de inflação dos Estados Unidos e também da Argentina. E nós temos o PIB do Reino Unido. Aqui no Brasil, nós vamos ter a divulgação da ata do Copom, que vai nos mostrar aí qual é o direcionamento do nosso Banco Central e principalmente se de fato nós estamos aí perto do fim do ciclo de aperto monetário. Mas também nós temos a inflação oficial aqui do Brasil, o nosso IPCA. E a expectativa é de que ela venha aí bem abaixo do que veio nos meses anteriores, principalmente porque a prévia, o IPCA 15, ele veio abaixo do esperado. E isso se deve principalmente aí à queda no preço dos combustíveis. Então a expectativa é de nós termos uma inflação mais branda nesse último mês. Muito obrigado e até a próxima semana.